Bom dia, meu nome é Felipe, eu sou professor aqui no seminário há alguns anos, professor do CLD, e esse ano estarei com vocês com essa disciplina, Gênesis 1 a 11, e se eu não me engano não, o Jean confirmou comigo Atos do segundo semestre. E eu sou... Tá bom o som para vocês? Tá. Então, eu sou, como eu falei, eu sou professor de há alguns anos, eu sou formado no seminário Palavra da Vida, me formei em 2009 e comecei a servir com a Palavra da Vida em 2010 e desde então tenho trabalhado com a organização, fui missionário com a Palavra da Vida na Hungria e na Coreia do Sul e voltei para o Brasil e estou trabalhando aqui desde 2020, sou casado com a Carol, tenho 3 filhos, a Emma de 9 anos, o Samuel de 6 anos e o Amós de 5 anos e é isso. Minha vida não tem muita coisa mais além disso não. Mas o que? A voz, minha voz, vocês conseguem ouvi-la, né? Imponente, qualquer hora dessa vocês vão entender. Quem ainda não sacou vai sacar, então pode ficar tranquilo. E não, tem que fazer uma propaganda também, peraí. Tem que fazer a propaganda. Então, beleza. Então, só fazer a propaganda, se você quiser conhecer. Então, se você quiser conhecer mais um pouco do nosso trabalho fora de sala, tá aí um podcast. Pedro Percebido já deu aula para vocês? Não. Lucas Sabatinho já deu aula? Não. Joel? Não. Eduardo Rossi não dá. E eu recebi o primeiro. Tá aí, se você nunca escutou esse podcast fora de sala, sei lá, você encontra ele em todas as plataformas de podcast. Eu só ouço no Spotify, então também não. Eu participo e depois eu escuto, né? Pra ver, nossa, os caras são tão bons, né? Pra criticar, nossa, eu errei naquilo, fulano errou naquilo. Então tá aí um podcast que fala fora de sala, porque tudo que não dá tempo de falar na sala, dentro da sala, a gente fala fora de sala, né? Porque o tempo na sala é limitado. E é isso. Alguma pergunta, gente? Gênesis 1 a 11. Vocês já tiveram um pedaço de Gênesis com o Davi Martin, foi? Sobre família, casamento, 1 a 3, né? Mas ele só focou em família e casamento, foi? Beleza. Minha tarefa é outra. Embora eu vá repetir família e casamento, e aí eu vou lhes dizer tudo que vocês aprenderam com o Davi Martin, e aí vocês vão pesar depois quem é melhor. Vou fazer assim. A proposta é ser, Davi, ele fala especificamente de algo sobre Jesus. Mas enfim, vamos orar para a gente começar. Deixa eu só ver, então, quem é da turma que começou no ano passado, além de vocês dois? Só vocês dois?
Que pobreza, hein? Ninguém mais. Ou que sorte, né? Começou do zero, né? Então o pessoal já teve aula comigo. E é isso. Vamos orar para a gente começar nossa aula de Gênesis 1 a 11. Se eu não me engano, na quinta-feira, quinta ou sexta? Quinta, né? Que é a próxima aula. Tá? Vamos orar. Senhor, obrigado pela oportunidade que temos de estudar a Tua Palavra. Eu peço ao Senhor que nos oriente, nos dê sabedoria, nos dê ânimo, que seja um tempo especial, que seja um tempo de muito aprendizado e que o Senhor, ó Deus, nos ajude a entender o que a Tua Palavra tem a dizer e olhar para ela como autoridade sobre a nossa vida, sobre a nossa mente, que a Tua Palavra seja de fato suficiente na prática, Deus, e não somente na teoria. Abençoa cada um dos alunos aqui, que eles sejam edificados e enriquecidos com o que acontecerá nesse momento em que estivermos juntos. Em nome de Jesus. Amém. Então vamos falar sobre Gênesis. Gênesis 1 a 11. Diferente do que vocês viram com Davi, é claro que eu vou passar por algumas coisas que o Davi mencionou, mas não vou me aprofundar nelas porque ele já tratou de tudo que tinha que ser tratado, ou pelo menos a maior parte, né? Mas antes de mais nada, vamos começar vamos introduzir o livro de Gênesis, né? Brevemente. Vocês já viram Gênesis em Panorama do Antigo Testamento, eu imagino. Sim? Então vocês já têm essas informações aqui, mas é sempre bom a gente lembrar. Então, sobre o título grego do livro, se você já deve ter aprendido isso, mas a Bíblia, ela foi originalmente escrita em duas línguas, em dois idiomas, hebraico e grego. Tem um pedacinho do Antigo Testamento que é escrito em aramaico, mas de maneira geral, 99% do Antigo Testamento foi escrito em hebraico. Só que o Antigo Testamento ele foi traduzido para o grego entre os séculos 3 e 2 a.C., fizeram uma tradução. E essa tradução, ela recebe o nome de Septuaginta. LXX é o número 70 em romano. Então a Septuaginta é a versão dos 70. Tem uma lenda da antiguidade que diz que quando a tradução do Antigo Testamento para o grego começou, pegaram 70 sábios judeus que conheciam bem as escrituras e que tinham habilidade de tradução. Eles se retiraram em 70 cavernas e durante 70 dias eles traduziram. E aí, ao final de 70 dias, eles se reuniram e descobriram que todas as suas traduções estavam iguais. Muito legal essa história, né? Mas a gente sabe que não foi bem assim. Foi um processo. Primeiro, o Pentateuco, os Gênesis, Êxodo, Levítico, o Número de Deuteronômio foi traduzido. E aí depois os outros livros foram sendo traduzidos. Houve revisões ao longo do caminho. Mas a Septuaginta é a Bíblia que é o Antigo Testamento grego que já existia na forma que nós temos nos dias de Jesus. Então os apóstolos liam a Septuaginta e os apóstolos citavam da Septuaginta. E na Septuaginta cada livro recebeu um nome, de acordo com a temática do livro. E Gênesis significa origens, e vem do grego. E esse é o nome que nós recebemos. No hebraico é outra palavra. No hebraico a palavra, eu acho que aparece ali no hebraico. Isso. Hebraico é no princípio, é Bereshit, que é a primeira letra. Interessante que no hebraico os nomes dos livros, os livros não têm nome originalmente. Esses nomes são dados posteriormente por alguém para identificá-los. E no hebraico os livros têm geralmente o nome da primeira frase ou da primeira palavra do livro. A primeira palavra de Gênesis em hebraico é Bereshit, que significa no princípio, então ficou assim, no princípio. Sobre autoria e data, então Moisés escreveu Gênesis, é assim que a Bíblia nos ensina. E ele escreveu durante a jornada para o Egito, não, a jornada para o Sinai, ou para a Terra Prometida. O povo de Israel morou durante 430 anos no Egito, eles foram escravos, parece que durante 400 anos, e ao final desse período o Senhor levantou Moisés e os tirou do Egito,
os levou, eles cruzam o Mar Vermelho, chegam ao Monte Sinai, e no Monte Sinai eles passam um ano recebendo a lei do Senhor, conhecendo Deus que os libertou, e naquele momento, aparentemente, foi ali que Moisés os apresentou o livro de Gênesis. Ele escreve o livro de Gênesis e ele apresenta aquele livro para eles, porque nesse livro eles terão as respostas para boa parte das perguntas que eles estavam levantando naquele momento acerca da identidade deles, acerca do Deus que os tirou do Egito e acerca da missão deles. Então, o livro de Gênesis ele está respondendo perguntas ao povo de Israel. Vocês têm esses slides, não tem no negócio lá, não tem? É mesmo? Está há 4 anos que esses slides. Não, ele está há 4 anos na mão do pessoal, né? Se não tem, eles devem colocar em algum momento aí. Pode ficar tranquilo. Algumas características do livro de Gênesis que nos ajudam a estudar. Primeiro, a forma do livro. O livro é uma narrativa, também considerado uma instrução. Se você já ouviu a expressão Torá, Torá se refere aos 5 primeiros livros da Bíblia, que nós chamamos de Pentateuco. Pentateuco significa 5 rolos. Penta, tipo Brasil, pentacampeão. Nossa, quanto tempo, né? Pentateuco, então 5 rolos. No hebraico eles chamam de Torá. Torá, que muita gente traduz como lei, na verdade é instrução. Então os livros da lei, os 5 livros do Pentateuco, eles são os livros de instrução. Instrução no quê? Instrução na aliança, que é um outro conceito que nós exploraremos mais adiante. Então é um livro narrativo, instrução e história teológica. Gênesis está contando uma história. Vocês já repararam que no Antigo Testamento tem um monte de livros que contam história? História com H maiúsculo. São livros teoricamente de história. Repararam isso, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Reis, Samuel, Reis, Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. São chamados de... Tudo bem que nem todos são chamados de livros históricos, mas todos eles contam uma história. A narrativa do início da história humana, do início do cosmos, até o final do exílio babilônico do povo de Israel. Só que esses livros, eles não são livros de história como nós estamos acostumados na nossa época. Um livro que você chega, sei lá, na escola ou na faculdade, você tem que estudar história, você pega um livro sobre a história do período correspondente, são livros grandes. A Bíblia, o livro de Gênesis, inclusive, são chamados história teológica. História teológica é aquilo que aconteceu na história e que serve o propósito de nos ensinar quem Deus é, quem nós somos e o que Deus faz. Isso é teologia. Teologia é o estudo de quem Deus é, do que Ele faz e de quem nós somos em relação a Ele. História teológica, ele pega aquilo que é importante para revelar o caráter de Deus, para revelar o propósito de Deus, para mostrar quem Deus é e o que Ele faz. De outra forma, a Bíblia seria infinitamente maior. Ela seria maior que a enciclopédia Barça, alguém me falou. Ninguém aqui sabe o que é enciclopédia Barça, né? No passado tinha umas enciclopédias que tentavam vender para você, sei lá, 40 volumes, eram livros desse tamanho aqui. Você precisava de um quarto na sua casa só para colocar a enciclopédia, né? Hoje em dia você pega você vai ali sei lá, na internet, ali esse site de baixar software, você clica lá, enciclopédia Barça, em 2 KB, você baixa. O computador não precisa nem apertar o botão, é só você procurar enciclopédia Barça e o bicho já baixa sozinho, tão pequeno que é. Mas naquela época era um troço gigantesco, mas enfim. A Bíblia seria muito maior se ela tratasse de todos os eventos, se ela tratasse de tudo. Então não é tudo, é só aquilo que é importante, que foi importante para o autor daquele livro, para que ele mostrasse quem Deus é e o que Deus faz, e qual a relação daquele povo com Deus. Então, história teológica. A estrutura do livro de Gênesis, aparece essa palavrinha em Gênesis, Toledot. Toledot significa geração ou genealogia. E essa palavra acontece várias vezes no livro de Gênesis, e ela divide o livro de Gênesis. Ao todo você tem 10 Toledotes, ou 10 genealogias. E você poderia recontar a história de Gênesis
só a partir dessas genealogias, desses famosos provedores. Então está aí a numeração dele, depois fica tranquilo se você não conseguir copiar, você vai ter acesso a esse material aí, tá bom? E sobre as divisões, o livro tem algumas divisões que ele é uma coisa só, mas didaticamente nós podemos dividi-lo para melhorar, para facilitar o nosso entendimento. Então, em Gênesis 1 a 11, você tem a chamada história primeva. Primeva vem de primitiva, né? Primeira, história primeva, Gênesis 1 a 11. É aquilo que acontece até o dilúvio. Quer dizer, não depois do dilúvio, até a divisão das nações. Então, vai da criação do cosmos à divisão das nações. A segunda parte é a história dos patriarcas. Seria Abraão, Isaac, Jacó e o nascimento dos 12 filhos de Jacó, que veio a ser chamado Israel. E a terceira parte é a história de José, que conclui o livro e mostra como o povo de Israel, os descendentes de Abraão, foram parar no Egito. Por que eles foram para lá? O que aconteceu? Como é que eles chegaram lá? E por que eles ficaram lá? Então, o livro de Gênesis pode ser dividido nesses 3 blocos aí. Tudo bem com a estrutura de Gênesis? Tá bom. Mais o quê? Sobre a geografia de Gênesis. Bom, a boa parte de Gênesis 1 a 11 trata basicamente da Mesopotâmia. O que é Mesopotâmia? Vocês lembram? Mesopotâmia, que região é essa? É isso aí. O que é mesmo Mesopotâmia? Entre o Eufrates e o Tigre. Isso, é a terra entre os 2 grandes rios, Eufrates e Tigre. Existe a Mesopotâmia hoje? É? Onde fica a Mesopotâmia? Ela, de novo? É aquela parte perto de Israel, Irã e Arábia. Outros países também tem essa cidade. Você falou do entorno, né? Fica no meio de tudo aquilo, né? Exatamente. A Mesopotâmia fica no Iraque e na Síria. Né? O Iraque, a maior parte fica no Iraque e um pedaço fica na Síria. Mas a parte onde a ação acontece mesmo é basicamente no Iraque. Também o livro também trata de Canaã, ou a Terra Prometida, e o Egito. Só que nós não veremos esses lugares, nós só trataremos da Mesopotâmia, do que acontece. A gente vai falar um pouquinho de um território que está além do Iraque, tudo bem, não sei nem se tem mapa, deve ter mapa nesses slides aí. É porque eu vivo trocando esses troços, eu vivo colocando mapa, não? Eu acho o mapa mais legal, eu falo assim, nossa, que mapa legal, aí eu troco. Aí quando eu estou dando aula, eu falo assim, por que esse mapa está diferente? Você trocou, você não lembra. Então, esse é o problema. Um dia eu vou desenhar meus próprios mapas. Né? Aí eu vou colocar dele, mas eu desenhar tudo à mão. Aliás, eu vou ensinar vocês a desenhar um mapa. Vocês já devem saber, mas vamos aprender a desenhar um mapa daquela área lá. Então, a geografia de Gênesis. Oi? Devia ser o trabalho? Não, vamos desenhar um mapa para a gente ver. Cadê? É para vocês não alcançarem. Quer dizer que ontem vocês estavam tacando terror aí fazendo brincadeira noturna aí, sei lá, e tomaram o Nobel. Ganha. Vocês estavam brincando de quê? Corrida de prédio uma ponta a outra. Posso dar uma dica para vocês? O Diego vai adorar o Nil, o Roberto. Briga de quarto. Dá um nó na ponta da toalha, vai do quarto do outro e ele senta o cacete mesmo, abate para deixar tudo marcado. Mas aí, sabonete não precisa. Não, toalha. Molha, se quiser machucar, molha a toalha. E aí vocês fazem isso de noite. Ué, sem igual. E aí, aí depois a gente edita essa parte do vídeo.
Cara, uma vez a minha turma fez. Eu não participava dessas coisas porque eu já era grandinho, né? Mas minha turma fez isso, aí invadiram o quarto, toalhado e tal. Tem umas o Paraná não tem, mas lá na ponta é o MG, né? Alguém. O MG de menino ou menina? Menino. O MG tem aquela escada assim, tem o corrimão é de azulejo, não é? Cara, o menino da minha turma, ele escorregou ali, chegando para trás, ele rasgou a calça, ou ele rasgou a pele mesmo, ele rasgou os glúteos. É isso que você está falando, né? Cara, aquele rasgo de azulejo rasga uma maravilha. Coitado, teve que dar ponto, nunca mais deixaram eles brigarem. Para mim, deixaram de se matar. As meninas não podem brigar, mas as meninas podem fazer serenata para os meninos, né? Uma vez todo mundo já dormindo, a gente no PH, já todo mundo na cama, aí de repente tinha um protocolo, né? A pessoa vinha, o grupo vinha, começava a cantar a música, aí você tinha que apagar todas as luzes e ficar todo mundo na janela, ouvindo. Aí tá todo mundo já deitado no BH, chega as meninas, aquela música tocando, um monte de meninos no prédio. Aí a gente chega na janela, né? Apaga a luz, chega na janela, pega papel higiênico molhado com água e começa a tocar. Né? Sai daqui! Tadinha das meninas, elas estavam tão tristes. Eu não participei disso, porque eu já era grande. Acho que ele não viu. Essas coisas não acontecem mais aqui, porque se acontecer, o Roberto volta todos vocês de castigo. Ele era anterior, eu não peguei o Roberto aqui, eu já ouvi história, mas ele era um exemplar. Bom, sobre a dimensão temporal de Gênesis, agora que falamos sobre a dimensão geográfica. É o mapa, é isso mesmo, vamos lá, mapa. O que você precisa para desenhar o mapa da Bíblia? Caneta e Não, aí é muito simples. Os elementos que você precisa de quê? Você precisa de um bumerangue. Um bumerangue, um rastelo, um remo e um extraterrestre. Pode anotar aí, ó, bumerangue, rastelo, remo e extraterrestre. Ou alguns diriam plâncton, mas eu não sei se é um plâncton, então extraterrestre. Então vamos lá. Começando, primeira coisa, você coloca o bumerangue, você posiciona o bumerangue, aí você coloca o rastelo embaixo do bumerangue, aí você coloca um remo do lado do bumerangue, e aí você coloca o extraterrestre aqui, ó. E você tem o mundo bíblico. Né? Rio Nilo, Mar da Galileia, Rio Jordão, Mar Morto, Mar Mediterrâneo, Golfo Pérsico, Rio Eufrates e Rio Tigre. E aqui está a famosa Mesopotâmia, né? Então, está resolvido o problema do mapa. Bumerangue, remo, rastelo e extraterrestre. Tem alguém do Rio aqui? Lá no Rio não é rastelo, lá no Rio é ancinho, né? Vocês sabem o que é ancinho ainda? É esse nome? Eu aprendi rastelo quando eu vim morar aqui em São Paulo. Aliás, eu sou do Rio também, eu sou de Macaé, no Rio de Janeiro. Agora, não, a rede nem existia. Eu sou da segunda igreja batista de Macaé. Tem alguém de Macaé aqui? Macaé. Esse ano não? Todo ano tem. Tem alguém de Campos? Não? Eu não vou poder zoar ninguém. Tem alguém da cidade? O pessoal do Rio aqui, da cidade do Rio? Mas tem alguém do interior do Rio, de algum lugar? Não tem um rapaz de Volta Redonda, não? É jovem. Onde é isso? É lá onde o Bolsonaro tem uma casa lá, que ficou falando que é a mansão dele. Neymar também. Tipo, Neymar tem casa lá em Mangaratiba? Isso aí. Então, a divisão temporal de Gênesis.
Primeiro, a história vai da criação, a divisão das nações, Gênesis 1 a 11, que é o bloco que a gente vai cobrir, né? Mais ou menos de 2090 até 1897 a.C., é o período que vai de 12 ao 36, e aí depois você tem 1897 a 1804. Tudo estimativa, tá, gente? Tudo estimativa. Nada assim. As datas estão próximas daquilo ali, mas aqui nós estamos tratando com datas estimadas. É sempre cerca, nunca é exato. É muito difícil você afirmar qualquer coisa em história antiga. É muito difícil qualquer coisa do segundo milênio antes de Cristo para trás. É muito difícil você determinar a data. Do terceiro milênio, então, nem se fala. E os principais personagens do livro de Gênesis são Adão e Eva. Deus, claro. Deus é o principal personagem, mas ele sempre é o principal personagem. Igual aquela história. Qual é o seu personagem preferido da Bíblia depois de Jesus? É sempre assim. Tudo é depois dele. Noé, Abraão e Sara. Nós não trataremos de Abraão e Sara. Isaac e Rebeca, meu casal despreferido. Menos preferido. E Jacó, que também chamado Israel. José é o filho dele. Então estão aí os personagens principais. Mas os patriarcas, os filhos de Jacó, eles são personagens principais, mas parece que eles são meio que, no livro de Gênesis, eles acabam sendo meio que coadjuvantes na história do José. Abraão está atrás. Abraão e Sara, ou Abraão e Sarai. E a mensagem de Gênesis qual é? Você pegar o livro como todo e tentar resumir em uma frase, assim, bem cafona, para você lembrar, é isso aí, ó. O Criador ordena e a criatura se revela, mas o Deus que ama não somente julga, ele chama, redime, preserva. Muito bom, hein? ChatGPT. Foi essa aí. Sendo que o ChatGPT não. Se fosse ChatGPT ficaria melhor, mas tá bom. Isso aí. Tudo bem? Essa é a introdução de Gênesis, bem brevezinha assim, mas acabou, a gente vai falar sobre, agora nós falaremos sobre a história primeva. É só isso que a gente vai ver nesse curso, como eu falei, história primeva, Gênesis 1 a 11. E a filosofia aqui é a seguinte, eu vou ler o texto com vocês, tá, gente? Eu não vou... eu vou recontar pedaços da história, mas nós leremos o texto aqui. Não é um comentário bíblico, mas é uma leitura do texto, onde nós identificaremos alguns elementos, a apostila, as informações que aparecem nos slides seriam uma apostila de vocês, né? Então, se você tem uma Bíblia, se você... eu trabalho com a Nova Almeida atualizada. Vamos lá, quem aqui usa a Nova Almeida atualizada? Levanta a mão. Pouca gente, né? Quem aqui trabalha com a NVI? Eu devia ter trazido a NVI, então. Prefiro outro, mas aqui tá. Depois no intervalo eu pego a NVI, porque eu trabalho com a maioria. Então, vamos definir a NVI como texto que a gente vai ler. Porque se tem uma coisa que eu não gosto, quando alguém está lendo o texto bíblico e eu estou com uma versão diferente. Hoje é fácil porque você tem um aplicativo, qualquer aplicativo aí você encontra a versão, mas no passado isso era tão chato. Então, eu gosto de ler o mesmo texto. Então, se você não tem a NVI, baixe uma NVI aí, abre no seu computador, no seu celular, sei lá, no instrumento que você puder usar, e a gente acompanha. Mas nesse primeiro tempo aqui, faltam 18 minutos, nós trabalharemos com a Nova Almeida atualizada, enquanto a NVI não chega. Tudo bem, pessoal? Alguma pergunta sobre a matéria? Alguma pergunta sobre o conteúdo do tema? Alguma curiosidade? Algo que vocês gostariam de perguntar nesse momento? Antes da gente começar a trabalhar o texto? O Êxodo foi logo depois de Corrido de José. O Êxodo? Não, o livro de Êxodo sim, mas a história do Êxodo são 400 anos depois. O que aconteceu nesse período?
com Israel na história. A história do Egito ela é dividida, pensa no Big Mac, né? Pão, carne, pão. A história do Egito é como um Big Mac. É sério. A maioria das piadas ridículas que serão feitas, elas têm uma função didática. Porque piada elaborada não tem função didática, mas piada ruim tem. Você não esquece mais, não é? Então, imagina o Big Mac. Reino Antigo, primeiro período intermediário. Reino Médio, segundo período intermediário. Reino Novo. Então, cada pão é um reino, cada carne é um período intermediário. Claro que tem um período proto-dinástico e um período depois é o de declínio, mas enfim. Quando o José chega ao Egito, ele chega no final, em algum momento, próximo ao final do Reino Médio do Egito. Ali em torno de... Tinha data de deixa eu pouco. Mais ou menos por volta dessa data aqui, 1897, né? Mais ou menos naquele período. No final, em algum momento no final do Reino Médio. O Reino Médio do Egito, ele entra em colapso. O Egito era assim, você tinha um período dinástico, um período bom, em que o Egito estava unido, e de repente o reino meio que entrava em colapso, ele se fragmentava, havia conflitos internos, e o faraó perdia o controle. E aquilo ali perdurava por algum tempo, às vezes várias gerações. Até que os egípcios, até que alguma autoridade egípcia, ela conseguia reassumir o controle da terra, se estabelecer como faraó e unificar o reino de novo. No final do Reino Médio aconteceu o mesmo processo. E ele aconteceu pela invasão de alguns povos que vieram do exterior. Houve uma série de rebeliões no alto do Egito, no delta do Nilo, né? Que o Egito é dividido em dois blocos. Alto Egito e Baixo Egito. O Baixo Egito é basicamente essa faixa que vai do delta do Nilo, que era uma região pantanosa, era uma região de difícil controle. Quando os faraós das dinastias, da 12ª dinastia, que era a dinastia do alto do Reino Médio, eles eram povos que priorizavam o Alto Egito. Então o povo do Baixo Egito, eles se rebelaram com o passar do tempo. E eles contrataram mercenários que vinham do leste para ajudá-los. E houve uma guerra, o sul não conseguia controlar o norte, e ao longo do tempo esses mercenários foram se fortalecendo, até que quando os dois blocos estavam enfraquecidos, esses mercenários acabaram tomando o poder, o controle do Egito. E o Egito se fragmenta e eles controlam várias regiões do Egito. Esse povo, eles são chamados de Ixos pelos egípcios. Ixos significa basicamente estrangeiro. Eles eram povos semíticos. Nesse momento, Israel vivia aqui. Eles já estavam aqui. José já tinha morrido, Jacó já tinha morrido, e os descendentes deles moravam ali. E aí surge um faraó que não conhecia José. Esse faraó que não conhecia José, nós não sabemos se os Ixos escravizaram, o rei Ixo escravizou os hebreus, com medo deles se unirem aos egípcios, ou se os próprios egípcios, quando eles retomam o controle do Egito, escravizam os hebreus achando que eles são uma ameaça porque eles são um povo estrangeiro. Então, alguma coisa aconteceu que levou à escravidão dos hebreus pelos egípcios, mesmo que eles tivessem vivido lá por algumas décadas, sendo convidados dos egípcios, contribuindo com a economia do Egito, trabalhando pelo bem-estar, tendo tido um grande líder, um grande vizir do Egito, José. E aí, quando Êxodo fala, surgiu então um faraó que não conhecia José, alguma coisa ali aconteceu. Então, nós não sabemos exatamente quem escravizou quem, mas foi nesse período, final do Reino Médio e início do segundo período intermediário. Quando os egípcios retomam o controle, já no Reino Novo, os hebreus são escravos e eles permanecem lá e a escravidão deles só piora, só se endurece e eles decidem que está na hora de sair porque eles não aguentam mais. Ou Deus decide que está na hora de sair. Certo? Então essa aí é um pedacinho da história. Então eles estão, ou seja, quando o Êxodo começa, eles já estão no Egito há 400 anos.
ou quase 400 anos, né? Porque se nós pensarmos que leva 80 anos para Moisés libertá-los, ou seja, Moisés nasce no início do Reino Novo. Em algum momento, no momento inicial, talvez já a segunda família real da dinastia do Reino Novo. E Moisés passa 40 anos na corte egípcia, foge 40 anos morando em Midian, e aí ele volta para o Egito com 80 anos de idade, e aos 80 anos de idade ele começa o processo de confrontação do faraó, que culmina com a libertação de Israel. Então vamos lá. Vou começar o texto. Então, sobre Gênesis 1 a 3, deixa eu só confirmar um detalhe. Então, vamos começar a falar de Gênesis, o relato da criação. A criação, ela é apresentada no livro como uma obra de Deus, né? Então, um dos objetivos, provavelmente, de Gênesis era mostrar quem é o Criador. Mas era assim, o povo tinha saído do Egito, eles estavam diante do Monte Sinai, recebendo a lei, e aguardando Moisés, aguardando o Senhor dar a ordem para que eles levantassem acampamento e seguissem em direção à terra de Canaã. Eles estavam fora da terra de Canaã há 430 anos. Então, lá no passado, Deus chama Abrão, um homem chamado Abrão, que morava em... Então, Abrão morava na cidade de Ur, na Suméria. Ur era uma das talvez a mais importante cidade naquele momento. O Senhor, então, aparece a Abrão e fala para ele sair da casa dele, do meio da parentela, e ir para uma terra que ele mostraria. Abrão vai para o norte, e quando chega mais ou menos aqui, num lugar chamado Padã Aram, o Abrão para. Abrão, sua esposa Sarai, seu pai Naor, seu primo Ló e provavelmente parte do seu clã. Eles param ali em Padã Aram, até que o pai do Abrão morre. O Naor morre. E Deus aparece ao Abrão de novo e fala para o Abrão: vai para a terra que eu vou te mostrar, eu vou fazer uma aliança com você, eu vou dar uma terra, eu vou te dar uma descendência numerosa como as estrelas do céu, eu vou dar uma terra que vai da fronteira do Egito até o rio Eufrates para eles, e eu vou abençoar muito o seu povo. Então vai para lá. Abrão confia no Senhor e ele vai. Ele sai daqui, ele continua a peregrinação dele, e aí durante vários anos ele fica andando aqui dentro de Canaã. Canaã é o lado de cá do Rio Jordão, tá, gente? O lado de cá onde fica Amon e Moab e Edom é outra região. Então, essa é a terra prometida, que seria mais ou menos daqui, esse seria mais ou menos o mapa, mais ou menos aqui, ó, a promessa de Deus para eles. E o Abraão começa a rodar ali, ele vai ao Egito, ele volta e tudo mais. Quando o Abrão chega na terra de Canaã, já havia um povo morando lá. Esse povo, eles são chamados de cananeus. Por quê? Eles são descendentes de um homem chamado Canaã. Canaã tinha uma história interessante. O pai dele, Cã, era filho de Moisés. De Noé, desculpa. Era filho de Noé. E o pai dele pisou na bola com Noé. E fez algo extremamente vergonhoso. E quando Noé descobriu o que o Cã tinha feito com ele, o Cã falou assim: porque você desonrou seu pai, o seu filho vai ser amaldiçoado. Canaã. Então Canaã, ele nasce, ele cresce, e ele tem famílias que são extremamente problemáticas. E os descendentes dele habitam nessa região aqui. E são pessoas que são extremamente más, perversas. O que havia de pior, imagina assim, pensa num lugar onde tudo de ruim acontece. Pensa num lugar assim, onde a única coisa que avança é o atraso, né? A maldade,
onde todo mundo passa todo mundo para trás, promiscuidade, ninguém liga para nada. Não pensa no Brasil, não, pensa em outro país. Tem alguém aqui de fora do Brasil? China. Fora da China? Deve ser da onde? Não, mas você não estava aqui ano passado? Mas não tinha um outro de país de Gales aqui? Ah, seu irmão, você... Ah, tá. Pô, tô falando, cara, a propaganda nossa tá boa lá no país de Gales, né? Porque... Ah, já é brasileiro. Então, seu irmão ele voltou, ele foi pra onde depois daqui? Ah, ele tá fazendo CLJ? Ah, é verdade, eu dei aula pra ele ontem. É idade. Ah, legal, que bom. Bom, é a primeira vez que você mora num lugar que não chove toda hora? Que bom. Graças a Deus por isso. Então, país de Gales, mais o quê? Estados Unidos. Onde nos Estados Unidos? Califórnia. Onde? Tipo, o cara pergunta. E assim, é porque o cara fala assim, não, eu moro nos Estados Unidos. É igual falar que mora na Zona Leste. O cara chega pra você mora onde? Zona Leste. Pra mim, a Zona Leste é maior que a Europa. Ou que na Zona Leste. Ah, eu moro na Vila Desconhecida. Realmente. Então, Estados Unidos, país de Gales, mais o quê? China. Quem é do Canadá? Não, China, eu sei, Canadá, sei de onde é do Canadá. Ontário, beleza. Mais alguém de algum lugar? De fora? Osasco. Osasco, para quem mora na Zona Leste, Osasco é outro país. Beleza, então tem bastante. Eu estou perguntando para não dar um vacilo, porque eu ia começar a zoar algumas culturas e alguns países aqui, mas enfim. Imagina então um lugar que é bem malucão, assim, bem ruim. Canaã. Não, Índia, me respeito. A Índia, eu tenho um carinho muito grande pela Índia. Eu sempre assisto notícia, eu gosto de filme indiano, eu gosto de ver notícias da Índia, sabe? Gosto. Mas sabe por quê? Mas sabe por quê que Paquistão e Índia são dois países que eu sempre vejo coisas sobre eles, para me sentir bem. Poderia estar pior. Não, eu gosto muito da Índia, eu tenho muita vontade de ir à Índia. Paquistão é muito perigoso, senão eu iria também. Mas enfim, pensando num lugar muito doido, Canaã, gente. Canaã era assim, o povo cananeiro era um povo doido, um povo mau, perverso. Eles sacrificavam crianças, eles viviam, cultuavam tudo que se mexia. A Índia forma mais engenheiros em um ano do que o planeta inteiro, sabia? A Índia forma mais médicos em um ano do que o país inteiro. A Índia tem o dobro da população da China. E não dá um chinês. Está contestando ele. Deixa. Em 6 meses o cara está construindo roupa com a China. Então, gente, o seguinte. Eles eram o que havia de pior naquele mundo aparentemente. Então, quando o pessoal, imagina assim, o pessoal está lá no Sinai, olhando para Moisés, ouvindo a narrativa do livro de Gênesis, e Moisés está falando para ele, vocês foram tirados do Egito para ir para Canaã, e vocês vão conquistar Canaã. Por quê? Canaã foi dada ao antepassado de vocês, Abraão. Só que eles saíram de lá e a terra foi totalmente tomada por um povo que não pertence àquela terra, que não deveria estar lá, e que Deus está furioso com eles, porque há 400 anos eles vêm poluindo a terra e se fazendo mal. Então, o povo de Israel ele está se preparando para ir para aquele lugar. O livro de Gênesis tem essa pegada aí. Então, contar sobre a criação do livro de Gênesis não é simplesmente discutir ciência. Até porque a ciência naquele tempo não se preocupava com essas coisas necessariamente. Então, o livro de Gênesis ele não é um livro escrito para nós debatermos ciência. Ele acaba servindo para isso, porque Deus ele vai além daquilo que a gente espera. Mas, inicialmente, ele tinha um objetivo, mostrar para o povo de Israel que a terra de Canaã, na verdade, pertencia a ele. E aí alguém lá na multidão levanta a mão e pergunta assim, mas Moisés, por que pertence a gente? Os portugueses vão chegar no Brasil daqui a
3.000 anos, e vai ter um monte de indígena morando lá, e daqui a 3.500 anos o pessoal vai ficar falando que os portugueses não tinham direito de invadir a terra dos indígenas lá no Brasil. E nós? Por que nós podemos entrar naquela terra lá? Os cananeus não vão contestar? Nossa, ele tem várias respostas. Não é? Os cananeus não vão contestar a gente chegar lá? E aí Gênesis está explicando o seguinte, gente, Deus criou o cosmos. Deus é o proprietário do planeta Terra. Ele alocou cada povo onde ele queria alocar. Se Deus é o dono, ele tem o direito de dar a posse a quem quer que ele queira dar a posse. Então ele está respondendo essa pergunta, livro de Gênesis. A terra é de vocês porque Deus deu para vocês. E Deus tem o direito de dar para vocês porque foi Ele quem criou. Foi Ele quem deu a terra do Egito para os egípcios, foi Ele quem deu a Núbia para os núbios, a Líbia para o pessoal lá de Punt, foi Ele que deu a Arábia para os descendentes dos árabes, pelos povos árabes que são misturados, né? Foi Ele que deu a Pérsia para os persas. Deus deu as terras para quem Ele queria dar. Para vocês Ele deu Canaã. O problema é que Canaã foi invadida por esses caras. Os cananeus poderiam ter ficado no norte, eles tinham cidades no norte. Bíblos, uma cidade super antiga, fica ao norte de Tiro e Sidom, existe hoje o Líbano, né? Eles podiam ter ficado lá, não, mas eles desceram, invadiram e tomaram aquela terra. Havia amalequitas que moravam desse lado, mas que se mudaram para esse lado aqui, entraram em território. Os midianitas moravam no sul, eles não entravam no território de Israel. Os egípcios moravam na terra deles, não tomaram o território de Israel. Mas os cananeus, eles foram avançando e tomando aquele território que não pertencia a eles, pertencia a Abraão e aos seus filhos. Então, é uma pergunta que está sendo respondida. Quando nós usamos Gênesis para lidar com questões de criacionismo, a origem da matéria, coisas desse tipo, é possível porque Gênesis está tratando disso, mas não diretamente. Assim como você pode estudar a Bíblia e encontrar respostas de uma série de coisas que a Bíblia não está respondendo diretamente. Eu posso apostar, aposta é certo, eu posso namorar uma pessoa que não é da mesma fé que eu posso tomar algo que não seja meu de alguém. A Bíblia vai respondendo algumas coisas de maneira mais direta, outras de maneira mais direta. O aborto é certo ou é errado? Por que o aborto é errado? A Bíblia ela responde essas coisas de maneira tangencial, a partir de uma série de princípios. Gênesis está respondendo questões de ciência de maneira tangencial, só que mais diretamente ela está respondendo essa questão da terra. Por que a terra pertencia aos filhos de Abraão? Quem são os filhos de Abraão? Quais são as promessas que Deus deu a ele? Tudo bem com isso? Então daqui a pouco, depois do intervalo, a gente volta. Vamos estar